O mundo como o conhecíamos se foi. Não em um sussurro, mas em um rugido ensurdecedor que, desde então, desvaneceu-se em um silêncio inquietante. Agora, só o vento fala. Ele uiva através dos restos esqueléticos de cidades outrora grandiosas, carregando poeira e os fantasmas de risadas esquecidas. O céu, uma tela antes pintada com azuis brilhantes e brancos suaves, agora é um sudário permanente de cinza e ocre. A fumaça ainda sobe à distância. Uma fogueira de sinalização constante e lamentosa, sem ninguém para atender ao seu chamado. Esta é a nova realidade, um mundo desfeito e refeito à imagem da nossa própria ruína. Olhe atentamente para as ruínas. Elas contam uma história. Uma torre de concreto, antes um símbolo da ambição humana, agora se inclina precariamente, seus olhos de vidro estilhaçados e vazios. Abaixo, em ruas sufocadas por escombros e veículos abandonados, tragédias menores e mais íntimas jazem espalhadas. Um triciclo infantil, enferrujado e tombado. Um único sapato, esperando por um pé que nunca mais retornará. Estes são os artefatos de uma civilização que se acreditava permanente, imortal. Cada objeto quebrado é um verso em um longo e triste poema sobre a fragilidade de tudo o que um dia prezamos e demos como certo. O silêncio aqui é pesado, denso com adeus não ditos. O próprio ar parece diferente. Ele carrega um sabor metálico, o gosto de ferrugem e decadência que se agarra à garganta. Cada respiração é um lembrete do veneno que agora cobre a terra. Um ataque sutil, mas persistente, aos poucos que restam. O sol luta para perfurar o crepúsculo perpétuo, seus raios projetando sombras longas e distorcidas que dançam como fantasmas nas praças desertas. Não é apenas a ausência de vida, é a presença de um vazio avassalador, um vácuo que consome som, luz e esperança, com uma fome igual e implacável. É um mundo prendendo a respiração. Sobreviver aqui é como caminhar por um museu de perdas. Cada esquina revela outro diorama do fim. Uma livraria com suas páginas espalhadas ao vento, o conhecimento virando polpa. Um parquinho onde os balanços balançam suavemente, movidos apenas pela brisa melancólica, suas correntes rangendo uma canção de ninar para crianças que não brincam mais. Este é o rescaldo. Este é o longo e silencioso momento, depois que a cortina final caiu. É o começo de uma história que ninguém jamais quis contar. Uma história do que vem depois do fim, quando tudo o que resta são os ecos silenciosos do que foi. Para os que sobreviveram, os primeiros momentos foram um borrão desorientador de choque e descrença. O mundo tinha acabado, mas eles não. Saíram de qualquer abrigo que encontraram, piscando contra um céu hostil, seus ouvidos ainda zumbindo do cataclismo. O primeiro suspiro não foi de alívio, mas de horror. O ar estava denso com a poeira de suas próprias vidas, os restos pulverizados de suas casas, seus locais de trabalho, suas memórias. Uma profunda sensação de deslocamento se instalou. Esta era a cidade deles, a rua deles, o mundo deles. Mas agora estava completamente estranho. Uma paisagem hostil de um pesadelo tornado real. O sentimento inicial não era de sobrevivência, mas de uma solidão profunda e esmagadora. Estar vivo quando tantos não estão é um fardo pesado de carregar. Cada sobrevivente é uma ilha, à deriva em um oceano de desolação. Os rostos dos perdidos brilham em suas mentes. Família, amigos, vizinhos, estranhos vistos todos os dias no caminho para o trabalho. A ausência deles é uma dor física, um membro fantasma que nunca deixará de doer. No silêncio esmagador, a mente prega peças, conjurando os sons de um mundo que não existe mais. O tilintar distante de um carrinho de picolé, o burburinho de uma multidão, o riso de um ente querido. Neste novo amanhecer, as emoções estão cruas, despidas de toda a pretensão social. O choque dá lugar a um medo profundo e primal. Medo do desconhecido, do escuro, do silêncio
e do que pode estar à espreita nele. Mas ao lado do medo, um instinto mais poderoso e fundamental começa a surgir: a vontade de viver. É uma chama minúscula e bruxuleante na vasta escuridão, uma recusa teimosa em se render ao desespero que os cerca. Esse instinto os impulsiona a dar os primeiros passos hesitantes, a procurar água, comida, outra alma viva nos escombros da civilização. Esta é a introdução à nova condição humana. É um estado de ser definido pela perda e pela busca desesperada de significado em um mundo que se tornou sem sentido. Os sobreviventes são fantasmas ambulantes no cemitério de seu próprio passado, cada um carregando o peso de um mundo inteiro em seus ombros. A jornada deles mal começou. É uma jornada não em direção a um destino, mas simplesmente para frente. Um passo doloroso de cada vez, para o coração de um vazio vasto e aterrorizante. O primeiro dia está terminando, e a primeira longa e escura noite está prestes a começar. Não começou com um estrondo, mas com um sussurro. Uma lenta e insidiosa rasteira de suspeita e paranoia que envenenou o poço do discurso global. Os arquitetos dessa ruína não eram monstros de alguma estrela distante, mas homens de terno, seus rostos marcados por uma determinação sombria, falando em tons abafados em salas estéreis e sem janelas. Eles falavam de interesse nacional, de segurança, de ação preventiva. Palavras que soavam razoáveis, até mesmo responsáveis, ecoavam pelos corredores do poder. Mas, sob a retórica polida, uma besta muito mais antiga e perigosa estava se agitando. A fome insaciável por domínio, a soberba que precede a queda. Foi um conflito nascido do medo, nutrido pela ambição e, finalmente, desencadeado por mãos humanas. O mundo assistiu, hipnotizado e aterrorizado, enquanto as peças eram movidas pelo tabuleiro de xadrez global. As bandeiras se tornaram símbolos de divisão, não de união. Os mapas foram redesenhados com linhas de hostilidade, fronteiras imaginárias fortificadas com ameaças reais. Líderes, antes vistos como guardiões da paz, tornaram-se senhores da guerra. Seus discursos cada vez mais estridentes, suas promessas mais vazias. Os noticiários, transmitidos em uma vertiginosa variedade de idiomas, tornaram-se instrumentos de propaganda, cada lado pintando o outro como uma ameaça existencial, uma caricatura do mal que precisava ser erradicada. A pessoa comum, pega no meio, só podia assistir a tempestade se formando, sentindo uma sensação de impotência enquanto os tambores da guerra batiam cada vez mais alto, abafando os apelos por razão e sanidade. Os agentes dessa catástrofe eram muitos, e éramos nós. Eram os cientistas que, em busca do conhecimento, desvendaram o poder aterrorizante do átomo, sem compreender totalmente o abismo que haviam aberto. Eram os soldados que, em nome do dever e do patriotismo, seguiam ordens que levariam a uma devastação inimaginável. Eram os políticos que escolheram o confronto em vez do compromisso, apostando o destino de bilhões por uma vantagem estratégica passageira. E eram os cidadãos que, embalados pela complacência ou levados a um frenesi de fervor nacionalista, permitiram que isso acontecesse. A culpa é um espelho estilhaçado, refletindo inúmeros rostos, cada um carregando um fragmento de responsabilidade pelo fim do mundo. Nos dias finais, a tensão era uma presença física, um peso sufocante no peito do mundo. As sirenes se tornaram um novo hino global, um lamento constante e enervante que sinalizava a aproximação do inevitável. O zumbido vibrante da civilização foi substituído por um coro de gritos de pânico, a estática frenética de transmissões de emergência e o distante e aterrorizante estrondo de explosões que se aproximavam a cada hora que passava. O mundo prendia a respiração, esperando o golpe final e fatal. Foi um conflito não de deuses ou demônios, mas de homens que haviam esquecido sua humanidade compartilhada, que haviam olhado nos olhos de seus irmãos e visto apenas um inimigo. A escalada foi assustadoramente rápida,
uma reação em cadeia que, uma vez iniciada, não pôde ser parada. Foi uma cascata final e fatal de erros de cálculo e arrogância. Um único incidente de fronteira disputado. Uma aeronave abatida. Um ciberataque de origem desconhecida. Cada evento foi uma faísca caindo no barril de pólvora das tensões globais, acendendo novos focos de indignação e retaliação. Os canais diplomáticos, já esticados ao limite, finalmente se romperam. Os mecanismos cuidadosamente construídos para prevenir tal catástrofe falharam, um por um, como dominós caindo em uma linha que se estendia por continentes e oceanos. A lógica da dissuasão deu lugar à loucura da destruição mútua, uma equação sombria e irreversível. O que se seguiu não foi uma guerra no sentido tradicional. Não havia linhas de frente, nem campos de batalha claros. O campo de batalha era em todo lugar. O próprio céu se tornou o inimigo, carregando mensageiros silenciosos e invisíveis da morte. O conflito era abstrato, travado com códigos de lançamento e coordenadas de mira. Um jogo mortal jogado por mãos invisíveis a quilômetros de profundidade sob a superfície da Terra em bunkers fortificados. Para a vasta maioria da humanidade, a guerra foi um espetáculo aterrorizante testemunhado em telas. Uma série de luzes piscando em um mapa, até o momento em que as telas se apagaram e o céu fora de suas janelas se iluminou com um falso e terrível amanhecer que não trouxe luz, mas um fogo consumidor. Os sons do fim foram uma sinfonia de horror. O rugido inicial e visceral das detonações deu lugar ao grito dos ventos superaquecidos, uma força física que arrancou edifícios de suas fundações e árvores da terra. Isso foi seguido pelo tremor do próprio solo, o planeta gemendo sob o ataque sem precedentes. Depois veio a precipitação radioativa, uma chuva silenciosa e invisível de veneno, cobrindo o mundo em um sudário cinzento de partículas radioativas. Os agentes do conflito, os mísseis e as bombas, haviam feito seu trabalho. Eles entregaram sua carga de fogo e morte e, ao fazê-lo, quebraram fundamental e irrevogavelmente o mundo. Em poucas horas, séculos de progresso foram apagados. A intrincada teia da civilização, nossas cidades, nossa arte, nosso conhecimento, nossas conexões, foi feita em pedaços. O conflito não teve vencedor. Não houve desfiles triunfais, nem tratados assinados, nem território ganho. Houve apenas o rescaldo atordoado e silencioso. Os agentes do conflito, tanto os líderes que deram as ordens, quanto as armas que as executaram, só conseguiram criar um planeta de ruínas. Eles venceram a discussão, mas perderam o mundo, deixando os poucos sobreviventes para herdar um reino de cinzas e tristeza, um testemunho da loucura suprema de sua guerra final e devastadora. O dia seguinte não foi um dia. Foi um crepúsculo turvo e machucado que se recusava a ceder ao sol. O mundo acordou, ou melhor, os sobreviventes acordaram, para um silêncio mais aterrorizante do que as explosões que o precederam. Este não era o silêncio pacífico de uma cidade adormecida. Era um vazio profundo e antinatural. Um vácuo onde a sinfonia familiar da vida antes tocava. Nenhum pássaro cantava. Nenhum carro zumbia em estradas distantes. Nenhuma voz humana murmurava. Havia apenas o lamento baixo e melancólico do vento, um som solitário em um mundo esvaziado de seus habitantes. Esse silêncio foi o primeiro e mais imediato impacto, um cobertor pesado sufocando a alma. Pessoas emergiram lentamente, cautelosamente de porões, de túneis de metrô, das cascas fraturadas de suas casas. Eram como insetos rastejando de debaixo de uma pedra que foi subitamente virada. Seus primeiros movimentos foram hesitantes, incertos. Pisavam sobre os escombros de suas próprias vidas, seus pés rangendo em vidro estilhaçado e concreto pulverizado. Cada marco familiar havia desaparecido, transformado em uma paródia grotesca de seu eu anterior. O supermercado local era uma carcaça oca. O parque do bairro
Era um campo de árvores estilhaçadas e terra queimada. O choque foi um golpe físico, deixando-os sem fôlego e desorientados em uma paisagem que não mais reconheciam. O ar em si era um testemunho da destruição. Era espesso e acre, um coquetel de poeira, fumaça e algo mais, algo químico e profundamente perturbador. Cada respiração era um lembrete granular do que havia sido perdido, um gosto arenoso de civilização pulverizada. O céu, um teto de cinza perpétuo, não oferecia conforto. O sol era um disco pálido e impotente, sua luz lutando para penetrar a névoa espessa. O mundo havia sido drenado de sua cor, deixando para trás uma paleta monocromática de cinzas e tristeza. Este novo ambiente era hostil, um mundo alienígena superposto ao que eles conheciam e amavam, tornando cada sobrevivente um astronauta relutante em seu próprio planeta. Nessas primeiras horas, a mente lutava para processar a escala da devastação. Era simplesmente vasto demais, absoluto demais para compreender. O cérebro, buscando padrões familiares, não encontrava nenhum. Era um estado de dissonância cognitiva, um pesadelo acordado do qual não havia fuga. O impacto imediato não foi apenas destruição física, mas o estilhaçamento da própria realidade. As regras fundamentais do mundo haviam sido quebradas. Os sobreviventes estavam à deriva, desamparados de tudo o que antes havia dado estrutura e significado às suas vidas. Tudo o que restava era o silêncio ensurdecedor e o fato esmagador e inegável de que tudo, e quase todos, haviam desaparecido. À medida que o choque diminuía, as necessidades primárias tomavam conta: sede e fome. Os sobreviventes vasculhavam as ruínas em busca de água, cada gota um salva-vidas em um mundo envenenado. A busca por comida era uma caçada sombria por lojas saqueadas e casas destruídas. Latas e sacos de arroz viraram tesouros, mas cada mordida era uma aposta, contaminado ou seguro. Comer, antes prazeroso, agora era um ato de desespero. A paisagem familiar agora era hostil, cada passo um risco. As ruas eram verdadeiras provas de obstáculos, cheias de escombros e perigos. Os sobreviventes aprenderam a ler as ruínas, confiando em instintos que nem sabiam que tinham. O contato humano era raro e tenso, amigo ou inimigo. As antigas regras sociais desapareceram, substituídas por uma calculada desconfiança. Um olhar podia significar ajuda, aviso ou medo. As primeiras palavras entre estranhos eram simples: água, comida, tem mais alguém? Cada interação cautelosa era um passo para reconstruir a sociedade. O mundo era estranho e cada sobrevivente era um explorador. Cada refeição, cada gole, cada encontro era uma pequena vitória. A luta pela sobrevivência reduziu a vida ao seu essencial. Nesse novo mundo, confiança e esperança eram tão raras quanto água limpa. Estes foram os primeiros passos para forjar uma nova existência. Os rostos dos sobreviventes contavam histórias de choque e perda. Olhos fundos, pele manchada de fuligem. Eles usavam a máscara do trauma. Crianças agarravam-se aos pais, segurando brinquedos quebrados, restos de um mundo perdido. O silêncio deles falava volumes. A inocência havia desaparecido da noite para o dia. Entre as ruínas, pequenos atos de bondade surgiam. Um pedaço de pão compartilhado, uma mão estendida. A compaixão se tornou uma luz rara e preciosa na escuridão. Esses gestos eram as sementes de uma nova comunidade. No entanto, o desespero persistia. A solidão apertava. Um sobrevivente sentou-se sozinho, olhando para uma fotografia resgatada. O peso da perda quase insuportável. Luto e esperança batalhavam dentro de cada coração. O balanço emocional era implacável. Sobreviver ou se entregar? Cada rosto na poeira era um testemunho dessa luta. O futuro do mundo estava escrito em seus olhos assombrados. Mesmo na ruína, a humanidade cintilava, frágil, mas não extinta. A poeira assentou, mas a dor permaneceu.
Cada dia era uma batalha para manter a esperança. Esses rostos foram o primeiro capítulo de uma nova história. A dor se tornou a nova moeda, compartilhada, inescapável e avassaladora. Não havia funerais, nem rituais, apenas ausência e silêncio. Os sobreviventes carregavam suas perdas sozinhos, cada memória um tormento particular. Quem você perdeu? Substituiu? De onde você é? Cada objeto salvo, uma foto, um desenho de criança, era uma relíquia de um mundo desaparecido. Segurá-los era sentir todo o peso do apocalipse. Encontrar alguém que se lembrava dos mesmos lugares trazia um alívio passageiro. Memórias compartilhadas se tornaram tábuas de salvação no vazio. Pronunciar um nome perdido e ouvi-lo reconhecido era um raro consolo. A ficha caiu. Isso não era um desastre temporário. Nenhuma ajuda viria. Eles estavam completamente sozinhos. O mundo não estava apenas quebrado, estava abandonado. Os sobreviventes se tornaram órfãos do mundo antigo, navegando ruínas e luto. A dor era sua única companhia, a sobrevivência seu único objetivo. Cada suspiro era um ato de desafio contra o desespero. O passado se foi. Apenas a vontade de suportar permaneceu. Nas ruínas, a dor era o preço da sobrevivência. Com o passar dos dias, os sobreviventes foram se encontrando, impulsionados pelo medo do isolamento. Pequenos grupos se formaram, não por amizade, mas por necessidade. A confiança era conquistada através de ações, não de palavras. Status antigo não valia nada. Habilidades se tornaram a nova moeda. Purificar água, tratar feridas, encontrar comida, isso definia valor. Abrigos foram tomados em edifícios abandonados, fortificados contra o caos. A vida diária se tornou um ciclo de busca, guarda e sobrevivência. O trabalho compartilhado forjou laços frágeis e um senso de propósito. A liderança era fluida, baseada em competência e vontade. Cada decisão, quem come, quem lidera, quando se mover, era vida ou morte. O contrato social era não escrito, negociado diariamente. A sobrevivência exigia cooperação, mas a desconfiança persistia. O equilíbrio entre a autopreservação e a sobrevivência do grupo era delicado. Cada dia testava a humanidade e a determinação deles. Neste novo mundo, a comunidade era tanto escudo quanto fardo. A sede era a inimiga implacável, ditando cada ação. Água limpa era um triunfo raro, racionada como ouro. Os suprimentos de comida diminuíam, forçando os sobreviventes a caçar, pescar e coletar. Cada refeição era uma vitória suada, cada saída um risco. Doenças espreitavam por toda parte. Um corte ou uma tosse podiam ser fatais. Sem remédios, até ferimentos leves se tornavam mortais. A fragilidade do corpo era exposta neste mundo hostil. A escassez gerava medo e desconfiança dentro dos grupos. Acumular tentava até os mais desesperados. A luta por recursos testava a moral e a confiança. A sobrevivência arrancava a empatia, revelando o instinto bruto. O verdadeiro desafio, permanecer humano quando a sobrevivência exigia o contrário. A vida era preciosa e cada dia era um teste de vontade. As ruínas do velho mundo eram, ao mesmo tempo, um tesouro e um túmulo. Cada missão de busca era uma jornada por uma paisagem assombrada pelos fantasmas do progresso. Os sobreviventes se moviam pelos esqueletos de uma civilização altamente avançada, mas estavam reduzidos aos meios mais primitivos de sobrevivência. Eles passavam por fábricas silenciosas e sem energia, capazes de produzir maravilhas, e dormiam à sombra de centros de dados que um dia abrigaram todo o conhecimento humano, agora apenas blocos inertes de silício inútil. A ironia era um remédio amargo de engolir. Eles estavam cercados pelas ferramentas de uma espécie divina, mas lutavam para encontrar uma atadura limpa, ou sei lá, até mesmo uma faca afiada. A ameaça constante de colapso estrutural era uma manifestação física dessa decadência. As grandes conquistas da engenharia moderna, arranha-céus, pontes, viadutos, eram agora armadilhas mortais. O metal,
Estressado pelo fogo e explosões, gemia e se deformava. O concreto rachado e desgastado soltava sua pele em perigosas chuvas de poeira e detritos. Os sobreviventes aprenderam a ouvir a linguagem da cidade moribunda, os estalos e gemidos que sinalizavam uma falha iminente. Eles se moviam com um novo tipo de cautela, sempre cientes de que o próprio chão sob seus pés, um produto do mundo que haviam perdido, poderia traí-los a qualquer momento. O legado de seus ancestrais era um labirinto desmoronado e perigoso. Essa decadência também se manifestava de maneiras mais sutis. O conhecimento que havia sido armazenado digitalmente estava quase totalmente perdido. Bibliotecas, com seus livros físicos, tornaram-se espaços sagrados, repositórios de artes e ciências perdidas. Um livro de medicina, um guia de agricultura ou um simples manual de engenharia poderia ser a chave para a sobrevivência de um grupo a longo prazo. Mas, honestamente, a maioria desses lugares havia sido queimada ou soterrada. Os sobreviventes viviam à sombra de uma amnésia coletiva colossal. Eles foram forçados a redescobrir princípios básicos por meio de tentativas e erros dolorosos, muitas vezes fatais. Os fantasmas do progresso os zombavam com sua ausência, destacando o quanto havia sido esquecido, o quanto havia sido dado como certo. Em última análise, a luta pela sobrevivência era uma batalha contra a própria entropia. Os sobreviventes estavam tentando construir algo estável em um mundo que estava, desmoronando ativamente. Cada ferramenta consertada acabaria quebrando novamente. Cada abrigo fortificado acabaria sendo violado pelo tempo e pelos elementos. Eles estavam travando uma guerra perdida contra a decadência implacável de tudo o que era feito pelo homem. Esse esforço constante e desgastante para simplesmente conter o deslizamento inevitável para a ruína completa, era mental e fisicamente exaustivo. Era um confronto diário com a impermanência de todas as coisas, uma dura lição ensinada pelos fantasmas de um mundo que acreditava que duraria para sempre. Quando o sol se punha, um tipo diferente de medo tomava conta. A escuridão do mundo pós-apocalíptico era absoluta, um negrume espesso e denso, ininterrupto pelo brilho familiar das luzes da cidade. Nessa escuridão profunda, o mundo se transformava. As ruínas, familiares durante o dia, tornavam-se uma paisagem de formas ameaçadoras e desconhecidas. Cada som era amplificado, o arrastar de criaturas invisíveis, o clangor distante de metal se movendo, o uivo lamentoso do vento assobiando por uma janela quebrada. A noite pertencia ao desconhecido, e os sobreviventes, encolhidos em torno de suas fogueiras, sentiam sua própria vulnerabilidade com uma intensidade aterrorizante. O fogo era mais do que calor. Era uma pequena ilha de luz em um oceano de medo primordial. A maior ameaça que emergia da escuridão não vinha de animais ou do ambiente em colapso, mas de outras pessoas. À medida que os recursos se tornavam mais escassos, nem todos os grupos se apegavam à frágil moralidade da cooperação. Alguns abraçaram uma existência mais predatória. Esses eram os sussurros na escuridão, os boatos de saqueadores, de bandidos, de pessoas desesperadas que haviam abandonado sua humanidade para ter uma chance melhor de sobrevivência. O som de passos fora do acampamento à noite, o brilho de uma fogueira estranha no horizonte, esses eram sinais de um perigo muito mais complexo e aterrorizante do que qualquer ameaça natural. Os verdadeiros monstros do apocalipse, eles estavam aprendendo, ainda pareciam homens. Essa ameaça constante forçou as pequenas comunidades a se tornarem paranoicas e isoladas. A vigília tornou-se o dever mais importante, uma confiança sagrada. Os sobreviventes se revezavam na guarda durante as longas e frias noites, seus olhos forçando-se para perfurar a escuridão, seus ouvidos atentos ao menor som não natural. O sono tornou-se um luxo, muitas vezes perturbado por pesadelos e pela ansiedade corrosiva do que a escuridão poderia trazer. Esse estado de cerco perpétuo
desgastava seus nervos, fomentando uma atmosfera de desconfiança onde cada sombra era um inimigo em potencial e cada estranho era julgado primeiro como uma ameaça. A necessidade de se defender contra seus próprios semelhantes foi talvez a reviravolta mais trágica na luta pela sobrevivência. O fogo, seu único escudo contra a noite, era também um farol. Sua luz oferecia conforto e segurança, mas também anunciava sua presença para qualquer um, amigo ou inimigo, que pudesse estar observando da escuridão. Este era o paradoxo central de sua existência. As mesmas coisas de que precisavam para sobreviver, fogo, abrigo, comunidade, também os tornavam um alvo. Toda noite era uma aposta. Toda noite eles tinham que pesar o conforto da luz contra o perigo de serem vistos. Os sussurros na escuridão eram um lembrete constante de que a luta pela sobrevivência não era apenas uma batalha contra o mundo morto, mas um conflito sombrio e contínuo pela alma do que restava da humanidade. À medida que a luta imediata pela sobrevivência se transformava em uma rotina sombria, um novo e mais existencial pavor começou a surgir. Este foi o verdadeiro início da desolação. Não se tratava mais apenas das ruínas físicas, mas do vazio avassalador que elas representavam. Os sobreviventes começaram a olhar para além de seus arredores imediatos, a escalar os pontos mais altos de suas cidades destruídas e a contemplar o horizonte. O que eles viam era uma extensão aparentemente infinita de destruição, um panorama de perda que se estendia até onde a vista alcançava. A escala da catástrofe, antes grande demais para ser processada, agora se abatia sobre eles com um peso esmagador, revelando a aterrorizante dimensão de seu isolamento. Essa nova perspectiva trouxe uma profunda sensação de futilidade. As pequenas vitórias de encontrar comida ou garantir abrigo pareciam insignificantes quando comparadas ao cenário de um mundo morto. Qual era o sentido de sobreviver mais um dia, apenas para acordar para a mesma paisagem imutável de decadência? A desolação não estava apenas na paisagem, mas no coração. Era a lenta e crescente percepção de que não havia um depois pelo qual lutar, nenhum retorno à normalidade no horizonte. Era isso. Este mundo quebrado, silencioso e vazio, era tudo o que restava. A esperança, antes uma força motriz, começou a parecer uma piada de mau gosto, um membro fantasma doendo por um futuro que nunca chegaria. O pôr do sol neste novo world era um espetáculo diário de tristeza. Ao afundar no horizonte sufocado pela poeira, pintava o céu em tons arroxeados e laranja-sangue, projetando sombras longas e distorcidas que pareciam arranhar as ruínas. A luz moribunda tinha o dom de acentuar o vazio, tornando as ruas silenciosas ainda mais cavernosas e solitárias. Esta era a hora dourada de um planeta morto, um lembrete belo e terrível do fim do mundo. Para os sobreviventes, observar o pôr do sol era um momento de reflexão silenciosa e dolorosa sobre a imensidão de tudo o que haviam perdido. Um prelúdio para mais uma noite longa e fria passada no coração do vazio. Este foi o início da guerra psicológica, uma batalha travada não contra saqueadores ou a fome, mas contra a pura e esmagadora desolação de tudo. A desolação era um câncer do espírito, corroendo a vontade de continuar. O mundo não era mais apenas um lugar perigoso, havia se tornado um monumento ao fracasso, um lembrete constante do erro final e fatal da humanidade. Sobreviver aqui significava encontrar uma razão para se levantar todas as manhãs, quando cada fibra do seu ser e cada paisagem diante dos seus olhos lhe dizia que tudo já havia terminado. A verdadeira luta era encontrar significado em um mundo que havia sido completamente esvaziado de sentido. Dessa desolação profunda, um novo tipo de sobrevivente começou a surgir. Alguns, incapazes de suportar o peso do luto coletivo, escolheram partir. Eles escolheram um caminho diferente, a estrada solitária à frente. Isso não era um ato de covardia,
mas de coragem desesperada, quase insana. Era uma decisão de encarar o vazio de frente, de abraçar o vasto silêncio em vez de se esconder dele. Uma figura solitária, silhueta contra o pôr do sol, afastando-se da relativa segurança de um acampamento e indo para o desconhecido, tornou-se um poderoso símbolo dessa nova fase. Era uma jornada sem destino, uma peregrinação ao coração do nada. A escolha de andar sozinho era uma declaração profunda. Era uma rejeição do passado, dos fantasmas que assombravam cada ruína e cada rosto familiar. Era uma tentativa de fugir da própria memória. Esses andarilhos solitários não buscavam uma nova comunidade ou uma mítica zona segura, mas uma espécie de purificação no vazio. Eles andavam porque ficar parado era ser consumido pelo desespero. O movimento tornou-se uma forma de oração, cada passo um ato desafiador contra a entropia. Suas posses eram poucas, suas necessidades simples. Eles estavam se despojando ao essencial, esperando encontrar um núcleo de resiliência. Essa jornada solitária era uma busca por um novo tipo de força, forjada em absoluto isolamento. Esses andarilhos aprenderam a ler as linguagens sutis do mundo em ruínas, a direção do vento, os padrões das nuvens, os mais tênues sinais de vida. Eles se sintonizaram com o silêncio, encontrando uma estranha paz dentro dele. Mas esse caminho era repleto de imenso perigo. A solidão era uma companheira constante, uma presença tão poderosa que podia parecer outra pessoa. A tentação de desistir, de simplesmente deitar e deixar a poeira cobri-los, era uma batalha travada a cada nascer do sol. Sua sobrevivência dependia de uma força de vontade sobre-humana. No final, essa caminhada solitária foi um testemunho do espírito humano indomável, e talvez irracional. Mesmo quando tudo parece perdido, quando o mundo é um cemitério, algo dentro de nós insiste em dar mais um passo. Esta é a força máxima. Continuar, não por causa da esperança, mas apesar de sua ausência. A figura solitária caminhando em direção ao horizonte desconhecido é a personificação dessa verdade. Eles não estão caminhando para um lugar melhor, mas simplesmente estão andando, provando que mesmo diante da desolação total, o ato de viver, em sua forma mais crua, pode ser seu próprio propósito feroz e desafiador.